Oi, oi, tudo bem com você? Você vestibulando, você aluno Everest. Aqui é o professor Anderson Damasceno, professor de linguagens, especialmente artes e literatura, aqui no Preparatório para a Medicina Everest. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao contexto e, sobretudo, à obra de Euclides da Cunha, um dos grandes nomes do pré-modernismo brasileiro. Mas antes de nós adiantarmos, fica aí a nossa dica. Dê um like nesse nosso vídeo para mais pessoas verem, né? Aproveita aí, se você não for inscrito no canal, se inscreve, esse é o momento. E também assine o sininho, ativa aí para que os próximos vídeos dos professores das áreas de natureza, humanas, matemática, redação, possam fazer parte do seu dia a dia. Outra coisa, não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, até para você poder interagir depois e ver se vocês compreenderam as mesmas coisas. O diálogo, a interação sempre ajuda bastante. E caso você tenha uma dúvida pessoal e queira nos comunicar, deixa aí o seu comentário que a gente vai ler com muito carinho para poder responder você nas próximas oportunidades. Beleza? Vamos dar start. Galera, o contexto do pré-modernismo, ele é marcado aí por um momento de denúncias, né? Denúncias de como está a nossa República Velha. Esse pano de fundo, esse background, é o background da República Velha. O que é a República Velha? O Machado de Assis criticou muito a República Velha, que começa ali em 1889 e vai ali até 1930. Pois bem, esse período da República Velha, a crítica de Machado de Assis, que via a República chegando, saindo da monarquia, ele falava que o homem ia trocar de roupa sem mudar de pele. E esse tom crítico a gente vê nos pré-modernistas. E o que eles vão criticar? Nesse contexto de política do café com leite, que vocês veem na aula de humanas, isso aparece muito no contexto literário. Esse momento em que São Paulo e Minas Gerais ficava dividindo o poder, ora era eleito um presidente referente ao grupo, digamos assim, do gado, do leite, da agropecuária, e outro momento era eleito um presidente associado à cafeicultura, né? Pois bem, gente, veja aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo a aceleração do processo de industrialização e de urbanização. Você vai ver essa presença da urbe, a presença da cidade acontecendo e sendo também alvo de críticas, porque o processo de favelização também vai começar. Se uma parte da cidade se industrializa e se urbaniza, tem aquelas pessoas, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós vamos ver na aula com Lima Barreto, a maneira que Lima Barreto denuncia essa formação das favelas e o processo ali de colocar os marginalizados para o subúrbio. Nesse momento também acontece um aumento considerável de imigração, principalmente em São Paulo, quando você vê o sobrenome das pessoas, você vai ver que tem lá, né, nomes de influência italiana, artistas, celebridades que a gente já viu no nosso meio aí, nas mídias da vida, como Gianecchini, Sicarelli, Massafera. Esses nomes, eles são de origem italiana e são artistas bem conhecidos. Também há uma onda de greves, a gente vê aí as pessoas revoltadas, né, nas empresas, nas fábricas, exatamente com esse processo explorador. E aí, nesse primeiro momento, eu apresento para vocês uma famosa pintura que pode cair e ela representa essa arte produzida no pré-modernismo. Você tem aí o quadro do Almeida Júnior, intitulado Caipira Picando Fumo. O que nós temos aí nesse quadro? É um momento, né, onde você vê o sujeito acocorado, de pés descalços, a roupa, né, bem rota, desgastada, e ele está ali preparando para dar uma pitada, para fumar. Você percebe que este conteúdo, este segmento social, ele vai começar a ganhar relevo aí dentro da arte pré-modernista. E o que é interessante qual é a denúncia que é feita?
é que não é só as pessoas dos grandes centros urbanos que representam o Brasil. Esse sujeito aí, também picando o fumo dele, ainda que analfabeto, ainda que um sujeito com problemas de debilidade de saúde, a gente vai ver isso nas obras de arte, ele também representa o Brasil. Essa é a crítica. Seguindo, nós vemos também que a elite do Sudeste acreditava que o Brasil era litorâneo, branco, urbano, católico, progressista e pré-industrial. Só que o Brasil ele não se limitava somente a essa visão una do Sudeste. O Brasil não era só branco, ele também era mestiço. O Brasil não era só urbano, ele também era campesino, ele era interiorano. Tinha um outro Brasil para dentro, né, desse território continental que é o Brasil, que eram de pessoas, né, que vivem na roça, vivem no espaço rural. E daí a gente viu ali que tem um processo de urbanização. Sim, muita gente acaba migrando de regiões, né, como o Nordeste, do campo para a cidade, mas ainda assim existe esse outro Brasil. E o que era esse outro Brasil? Ele era católico também, o do povão, o do homem do campo, só que é um catolicismo mais místico, né, cheio de crenças, certas superstições. O Brasil não era só progressista, mas tinha o povo interiorano, tinha hábitos, tinha tradições, ele conservava mais certos costumes. E o Brasil não era só pré-industrial, o Brasil era ainda agrário, ali ainda era onde as pessoas plantam para colher, ainda tinha ali a extração da terra para subsistência. Pois bem, esse contexto vai mostrar então a consolidação da República, repito, de 1889 até 1930, e aí os artistas vão denunciar esse Brasil pré-industrial e esse Brasil agrário, tentando lembrar que o Brasil é mais amplo, é mais diverso. Outro detalhe que chama a atenção é que isso é uma estética de transição. Na aula passada nós vimos um pouco da arte do Augusto dos Anjos, que mostrava aí características do realismo, do naturalismo, do simbolismo e ao mesmo tempo pronunciava espíritos vanguardistas. Aqui nós também vamos ver na arte do próprio Euclides da Cunha essa influência do cientificismo. Ele vai usar um vocabulário científico e assim como em Augusto dos Anjos é a herança do realismo, do naturalismo, ele vai utilizar esse vocabulário para tentar descrever, narrar, elucidar o estilo de vida desse homem, né? Por exemplo, no interior do Brasil, durante o período da Guerra de Canudos. O anti-academicismo, esses autores, como Euclides da Cunha, eles vão defender que não é somente a universidade, não é somente os artistas consagrados que têm o direito de produzir arte. Não precisa seguir esse padrãozinho como o parnasianismo objetivava, interessava o parnasianismo que todos seguissem. Também vai ter a questão do coloquialismo, como as pessoas realmente falam no seu dia a dia, como as pessoas realmente interagem usando um vocabulário não necessariamente rebuscado como o do parnasiano. É bem verdade que o Euclides da Cunha, volta e meia, vai usar um traço barroco, um cientificismo barroco, né? Usar vocabulários desse final do século XIX, mas fazer voltas, né? Um texto um pouco prolixo que nos lembra o jogo de ideias no barroco. E isso ele vai usar assim espaço, vai dar espaço para o coloquialismo do jeito que as pessoas falam, principalmente esse homem interiorano. Então vai apresentar esse sujeito sertanejo, esse sujeito campesino, nas obras de arte, na literatura, nos romances, nos contos, vão aparecer esse ser, né, que está ali, que é o matuto, que é o homem do campo, que é assim esse Brasil mais rural. E a gente percebe que o homem ali está no estado quase semi-feudal, né, de um Brasil quase medieval. Caminhando, gente, nós vemos mais ainda algumas características que já focam no Euclides da Cunha. Por exemplo, a obra dele, Sertões, publicada em 1902, didaticamente, né, serve aí como início, start do pré-modernismo. E nessa obra já vai prenunciar algumas características que vão, digamos assim, ser base lá na
Semana de Arte Moderna de 22. Há também a problematização da sociedade brasileira e a busca da identidade nacional, crítica social, enfatizando essa ideia de que os personagens que aparecem no romance de Euclides da Cunha, Os Sertões, esses personagens também representam uma identidade brasileira, um perfil brasileiro que deve ser reconhecido, deve ser valorizado. Essa ideia de valorização de pessoas humildes, de apresentar o Brasil não oficial, é um fato. Existia o Brasil real e o Brasil não oficial. O Brasil real era da elite do Sudeste. E esse Brasil era descrito como caricato, por incrível que pareça. E o Brasil não oficial, né, esse Brasil do homem do campo, ali ele era apresentado como um forte para aguentar o Estado o abandonando e ainda assim ele mantendo sua vida, sobrevivendo, tentando resistir às condições. Eu propus aí um segundo quadro que também pode cair no Enem, que é esse quadro aí que está mais ao canto, O Violeiro, é uma pintura do Almeida Júnior. E o que eu chamo a atenção? Embora vocês vejam um cara na janela tocando, acompanhado por uma mulher, repare bem que boa parte da pintura é a própria janela. E a janela está desgastada, a pintura, a estrutura ali da alvenaria está desgastada. Veja bem, nós vamos trabalhar com a visão de que o meio influencia quem mora nesse ambiente, quem mora nesse meio. Então o quadro, a própria pintura já está tentando descrever o ambiente. A maior parte do quadro é a própria janela, não é só os seres. Então esse olhar diferenciado do pré-modernismo já aparece. Você perceber a influência aí do determinismo que vem lá desde o realismo e do naturalismo, beleza? Caminhando aí, eu ampliei a imagem para vocês perceberem como que a janela faz muito mais parte da pintura do que os elementos humanos. Mas ainda assim, na pintura mostra o cara na janela tranquilo, curtindo sua preguiça, curtindo seu momento de lazer. Coisas que às vezes a gente pensa que só as elites podiam ter. Um momento de curtir a preguiça, o lazer, um momento do ócio. Não, o ser humano tem a necessidade de arte, de beleza, ele está ali com a viola, todo mundo tem necessidade desse alimento. Faz parte da alma humana. Bem, adentrando mais ainda ao Euclides da Cunha, antes de a gente resolver uma questão aqui, para ficar mais claro, o que nós temos na obra dele? Eu já estava dizendo, determinismo. O que é o determinismo? O homem é produto do meio. Esses pensamentos de que filho de peixe, peixinho na ocasião faz o ladrão, vem exatamente daí. E em que sentido? Meio físico, social e racial. A ideia do meio social é porque tem certos hábitos culturais, que se você vive naquele meio, você vai praticar aquilo. Então, a ideia de que quem vive ali no campo habitualmente vai fumar, por exemplo. Outro dado interessante é a questão racial. Aquilo passando no DNA, passando pela hereditariedade. Isso também é marca do determinismo. Esse caráter científico com estilo literário próprio nós já destacamos. Outro ponto é a ideia do messianismo, de Antônio Conselheiro. Você vai ver na obra Os Sertões que o líder religioso, o beato Antônio Conselheiro, ele vai vir ali representando aquela ideia. Desde 1500 a gente vê no sebastianismo, lá em Portugal, com a obra de Camões, você vai ver esse espírito semelhante aqui com o messianismo. A ideia de que os homens simples precisam de um salvador e esse salvador vai ajudar a conduzi-los até a redenção. A obra também trabalha essa divisão, a terra, o espaço geográfico, nós vamos ver isso mais detalhadamente, e também demonstra aí os personagens como um sertanejo. E o que é interessante? Logo ao lado aí, essa ideia de que o sertanejo é uma sub-raça, nós vamos ver não como um olhar preconceituoso de Euclides da Cunha, mas ele está reproduzindo no romance o olhar que a República estava lançando sobre as pessoas do interior. Sobretudo, esse fundo histórico de Canudos, que vocês sabem que vai ter uma revolta. A mídia, a República, os militares vão vender a ideia de que lá é um lugar de revoltosos, pessoas
tentando, né, voltar para a monarquia, querendo se levantar contra a república, e Euclides da Cunha vai propor aí uma outra perspectiva. Veja bem, a denúncia à sociedade brasileira, essa ideia de desmistificação, é exatamente desmistificar que somente a elite ali de São Paulo e Minas Gerais representa a identidade brasileira. Não. Os perfis brasileiros, habilidade 17 do Enem, que cobra valores sociais e humanos, esse perfil do homem do campo ainda hoje está no nosso meio. Nós conhecemos pessoas do interior e essas características aparecem aí. Do lado, logo aí na parte inferior direita, você vê dois personagens, Hércules e o Quasímodo, exatamente para mostrar. Nós vemos um trecho, tem um trecho que é tirado do romance de Euclides da Cunha, que diz o seguinte: a sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. Ou seja, ele usa uma metáfora aí. O que é o sertanejo? O sertanejo, o homem do campo, é um homem paradoxal. Ao mesmo tempo que ele é um forte de se manter nesse ambiente do campo, resistindo à falta da mão do Estado, à não presença da mão do Estado, corporeamente ele também vai ter lombriga, vai ter problema de saúde, vai ser feio. Então você vê aí essa figura paradoxal presente sim na obra de Euclides da Cunha. Galera, propus aqui uma breve questão para a gente aplicar essas noções. Veja bem, vamos entender esse texto e depois aplicar as noções. Esse texto aqui foi tirado dos Sertões, Euclides da Cunha, e o texto diz o seguinte: escrito nos raros intervalos de folga de uma carreira fatigante, este livro, que a princípio se resumia à história da campanha de Canudos, perdeu toda a atualidade. Remorada a sua publicação em virtude de causas que temos por escusado apontar. A campanha de Canudos tem por isto a significação inegável de um primeiro assalto, em luta talvez longa. Nem enfraquece o acerto têmola realizado nós, filhos do mesmo solo, porque etnologicamente indefinidos, sem tradições nacionais uniformes, vivendo parasitariamente à beira do Atlântico, dos princípios civilizadores elaborados na Europa e armados pela indústria alemã, tivemos na ação um papel singular de mercenários inconscientes. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. Então, esse trecho tirado de Euclides da Cunha. Vamos ver o comando da questão. O que está perguntando? Você, vestibulando, atente para o comando da questão. Os Sertões é uma obra pré-modernista publicada em 1902, por Euclides da Cunha. Considerando o contexto social, histórico e político no qual a obra está inserida, é possível afirmar que o autor se posiciona de forma, letra A. Esse texto ele se posiciona de forma depreciativa ao definir o povo do sertão como parasita, que não apresenta tradições nacionais uniformes. Olha no texto. Realmente o texto fala que o povo ele não possui aí uma identidade uniforme. O Brasil é diverso, o Brasil é vário. Mas a intenção dele aí é de denúncia. Ele usa lá no final do texto. Lembrando que o que aconteceu lá foi uma atitude de mercenários. Quando a República, através dos militares, destroça Canudos, ele fala que está acontecendo aí algo como se fosse uma atitude de mercenários inconscientes. E aí ele pede a denúncia. Então a letra A que fala essa ideia de que o autor está depreciando não se funda. Ele quer denunciar. Letra B. O autor se posiciona de forma passional, apaixonada, porque utiliza uma linguagem subjetiva
e abundante em metáforas para amenizar o tom de denúncia. Bem, se você reparou bem nas características, a gente nem precisa voltar no texto. Nós vimos que Euclides da Cunha, ele mantém um vocabulário científico. Se é uma postura científica, ela é objetiva, ela não é subjetiva. Ah, mas ele está dando o ponto de vista dele, ele está colocando ali. Bem, ele está fazendo aí um julgamento após o que ele viu, e a atitude científica ela permite você fazer um pós-conceito. Então veja bem, essa ideia de linguagem subjetiva e abundante de metáforas, não. Existe em alguns momentos figuras de linguagem, sim, jogo de ideias, sim, mas perceba que a intenção do Euclides da Cunha ali é falar cientificamente. Ele usa termos como etnologicamente para falar que o Brasil é diverso. Letra C. O autor se posiciona de forma crítica, pois, por meio de uma linguagem objetiva e direta, mostra que os acontecimentos em Canudos foram graves. Bem, se nós olharmos aí, voltando para o texto, no final, realmente ele fala que foi grave, porque houve um massacre, e o ser humano, né, os militares, a república, reprimiu, destruiu Canudos. Matou até os últimos, os 4, 5 últimas pessoas que estavam lá, inclusive criança. Então, quando ele fala, aquela campanha lembra um influxo para o passado, lá no finalzinho do texto, e foi na significação integral da palavra um crime, denunciemo-lo, ele está assumindo, como diz a letra C, uma postura crítica. Faz sentido, sim. Mas vamos ver a letra D e E. Letra D diz que é uma postura diplomática, pois procurou mostrar de forma proporcional tanto as motivações do governo quanto a do povo de Canudos. Se você percebeu bem, ele está tomando uma posição ali no final, dando uma nova versão, porque o que foi dito? Foi dito que o governo tinha se levantado contra Canudos, porque Canudos eram rebeldes. Né? Em Canudos havia o quê? Uma tentativa de instalar a monarquia novamente. E, para ser de maneira diplomática, o Euclides da Cunha tinha que falar num tom de conciliação. E ele fala para denunciar. Então, isso não é um tom de conciliação entre o lado de Canudos e o lado da República Brasileira. Por fim, letra E, imparcial, que faz sentido. Uma vez que, como jornalista, não podia se posicionar conforme desejava, mas sim como o governo exigia que o fizesse. A letra E faz sentido, porque realmente Euclides da Cunha toma ali uma atitude científica, e às vezes a atitude científica pode ser imparcial. Agora, entre C e E, o que te ajuda? Quando ele fala aí, vamos olhar no texto, logo lá no início do texto, quando ele fala aqui, olha lá, escrito nos raros intervalos de folga de uma carreira fatigante. Este livro, que a princípio se resumia à história da campanha de Canudos, perdeu toda a atualidade, remorada a sua publicação em virtude de causas que temos por escusado apontar. Veja bem, Canudos aconteceu no interior da Bahia em 1896, 1897. Vocês viram na aula que a obra foi publicada em 1902. Ele esperou passar aí mais, cerca aí de um quinquênio, aí pelo menos 5 anos, quer dizer, pelo menos 5 anos. Por quê? Porque esse período é necessário para se distanciar do fato e depois tomar uma postura. Então, não necessariamente ele atingiu imparcialmente, beleza? A obra, embora seja botada em 1984, que você está vendo no rodapé, que o texto foi publicado em 1984, essa versão, mas lembre-se, foi publicado em 1902, Euclides da Cunha, mas foi em 1896 e 97, no século XX, no final do século XIX, que ocorreu a campanha. Então, entre C e E, você vai ficar com a proposta da letra C. É uma atitude crítica, ele busca ali realmente de maneira objetiva e direta mostrar que os acontecimentos em Canudos foram graves. A letra E, dizer que como jornalista ele não pode se posicionar, a gente vê que ele se posiciona assim, inclusive na vida real ele vai demonstrar isso, beleza? Galera,
Esse foi o nosso vídeo sobre Euclides da Cunha. Aproveite aí, repito, para rever o material que está aqui no Everest Virtual. Comece a seguir o nosso canal, se você ainda não é seguidor. Também clique aí no sininho para que mais conteúdos cheguem até você. Não esqueça, de você também compartilhar com seus colegas, comentar. Tem muita coisa aí, galera. Participe, se inscreva, dê o like no nosso vídeo e acompanhe tudo, que você vai ter muito mais, beleza? Sucesso para você, aluno Everest, em 2020. Tamo junto!